Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de instrumentação. Nesta aula, o tema são as medidas de dimensão e movimento. Nesta primeira parte, trataremos dos seguintes assuntos: padrões de medida, calibração, potenciômetros e extensômetros. Ao tratar de medida de posição, dimensão e movimento, as grandezas físicas fundamentais no Sistema Internacional de Medida são o metro e o segundo. Sem entrar em detalhes históricos, desde 1983, o metro padrão é definido como o caminho que a luz percorre no vácuo, neste tempo impronunciável. Já o segundo padrão é definido como sendo a duração de 9.192.631.770 períodos da radiação correspondente à transição entre os dois níveis hiperfinos do estado fundamental do átomo de Césio-133. Como já foi falado em vídeo anterior, os instrumentos de medida que usamos foram calibrados por outros instrumentos que, por sua vez, foram calibrados por outros mais precisos em uma cadeia de instrumentos onde o primeiro elo são estes padrões internacionais. Para o uso em engenharia no nosso cotidiano, os instrumentos que medem comprimento podem ser calibrados utilizando blocos padrões, normalmente feitos de aço. Estes blocos são vendidos em conjunto, cada um com um comprimento diferente. Cada bloquinho possui a incerteza fornecida pelo fabricante. Os instrumentos que medem deslocamento angular podem ser calibrados da mesma maneira, porém com blocos específicos, cada um com o seu ângulo. Os potenciômetros são dispositivos eletromecânicos que possuem um eixo, que dependendo do modelo, podem fazer um movimento de translação ou de rotação. Em ambos os casos, a ideia básica é fazer um cursor se deslocar sobre um material resistivo. Entre os terminais 1 e 3, mede-se uma resistência fixa RT. Entre os terminais 1 e 2, ou 2 e 3, mede-se uma resistência entre 0 e RT, dependendo da posição do eixo. Assim, esse tipo de instrumento pode ser utilizado como sensor para dizer em que posição se encontra determinado objeto acoplado ao seu eixo. Se conectarmos o potenciômetro tal qual este circuito, vamos notar que a tensão V23 é diretamente proporcional à resistência R23. Assim, o que se mede na verdade é a tensão e não a resistência. Porém, há um problema nesta abordagem. Um instrumento que mede a tensão também possui uma resistência interna. Vamos então redesenhar o circuito. Neste circuito, a tensão medida pelo voltímetro vale. Repare que a tensão medida não é mais uma relação linear entre Vm e R23. Este efeito é conhecido como carregamento e seu efeito é reduzido quando a resistência interna do voltímetro é muito maior que a do potenciômetro. Nem sempre é possível escolher potenciômetros com baixa resistência, porque quanto menor, maior a potência dissipada na forma de calor. Assim, o que pode ser feito é utilizar um circuito de acoplamento utilizando um amplificador operacional na configuração de seguidor de tensão. Desse modo, garantimos que a resistência do estágio de medição será sempre grande o suficiente. Os extensômetros, ou os strain gauges, são um material condutor disposto sobre outro isolante, na forma de zigue-zague. Esta forma não é à toa, o torna mais sensível
a deformações em uma determinada direção. Acompanhe. Primeiro, temos um esquemático do extensômetro sem nenhuma deformação. Em seguida, grande variação na resistência devido a uma deformação longitudinal. E por último, pouca variação de resistência devido a uma deformação lateral. Fisicamente, isso pode ser entendido pela equação da resistividade de um corpo. Note que a resistividade é diretamente proporcional ao seu comprimento e inversamente proporcional ao da sua área. Por conta disso, a maior variação da resistência, no sentido onde a dimensão do extensômetro é maior. Portanto, uma possível aplicação dos extensômetros é a medição de microdeformações do material ao qual ele está ligado. Um dado importante de um extensômetro é o coeficiente que relaciona a variação relativa da resistência com a variação relativa da deformação. Assim, define-se, onde nu é o coeficiente de poação e vale entre 0,5 para todos os materiais. O último termo está relacionado ao efeito piezoelétrico do material e pode ser reescrito como, onde π1 é o coeficiente longitudinal de piezo-resistividade e E maiúsculo o módulo de elasticidade. Portanto, nota-se que este coeficiente depende muito do tipo de material que o extensômetro foi construído. Observe a tabela. Note que aqueles que são construídos com um material semicondutor possuem valores de alfa maiores, porém são mais sensíveis à temperatura. Sem estar deformado, a resistência típica de um extensômetro é por volta de 350 ohms. Considerando um de um material metálico com alfa igual a 2 e uma deformação máxima permitida igual a 0,01, a variação máxima de resistência seria igual a 7 ohms, uma variação relativa de 2%. Como a variação é muito pequena, os strain gauges são dispostos em ponte de Wheatstone. Observe esta primeira configuração: 2 resistores e 2 extensômetros. A tensão no centro da ponte vale Deste modo, quanto maior for a diferença entre R3 sobre R4 e R2 sobre R1, maior será a tensão unida. Por conta disso, o extensômetro de R3 deve estar disposto em uma célula de carga de modo a ser esticado, a fim de aumentar sua resistência. E o extensômetro de R2 deve estar disposto a ser comprimido, de modo a diminuir sua resistência. O mesmo raciocínio vale para a configuração com 4 extensômetros. Com a célula de carga em repouso, utilizando 4 strain gauges idênticos, teremos uma leitura de 0 volts. Quando a célula de carga sofre uma deformação, R3 e R1 aumentam de tamanho e R4 e R2 diminuem, de modo a maximizar a leitura da tensão. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.